Eu confesso que eu sou um cara muito chorão. E os irmãos já são prova disso, né? E outra coisa, se há outra coisa que eu confesso, é que ainda com muitas dificuldades, muitos desafios, muito trabalho, muito cansaço, essa igreja me faz um cara muito feliz. Vocês me fazem muito feliz. Né? Eu consigo olhar aqui, tem alguns que eu conheço há pouco tempo, mas a maioria eu conheço há um bom tempo já. E são para mim motivo de muita alegria, são para mim motivo de júbilo, são para mim motivo de festa, de tal modo que eu compreendi que a igreja é o lugar de encontrar os irmãos. Lugar de encontrar Deus, gente, é todo lugar. Na sua casa, no banheiro, no trabalho. O lugar de encontrar Deus é todo lugar. Aqui é lugar de encontrar o irmão. Aqui é o lugar de encontrar o irmão. É engraçado, a gente não vem à casa de Deus encontrar Deus, porque eu trago Deus comigo. Você está entendendo? Então eu não venho à igreja encontrar Deus, eu venho à igreja encontrar você. Eu venho à igreja para a gente ter essa conversa. Eu venho à igreja para nós cantarmos ao nosso Deus juntos, para nós oferecermos sacrifícios vivos de louvor a Deus. E para nós colocarmos-nos diante do nosso Deus juntos, como igreja, na intercessão pelas crianças do Paraguai, na intercessão pelos missionários da Índia. E eu venho aqui encontrar os irmãos. Não é à toa, querido, que o nome dessa igreja é Comunidade Cristã da Família. Não é verdade? E como eu participo muito dessa igreja, e depois falar assim, claro, você é pastor, né? Mas eu não participo muito dessa igreja porque eu sou pastor. Talvez eu seja pastor porque eu participo muito da igreja. E eu sempre participei muito da igreja. Eu sempre tive em quase tudo. Gente, eu já dancei na coreografia e já fiz parte do teatro. A maioria não viu, mas eu já fiz isso. Imagina só, 1,90 m. Não dá certo. E eu participo muito da vida dessa igreja, eu participo muito da vida dos irmãos. Né? E de fato, quando eu entro nesse lugar, eu fico completamente à vontade. Até demais, eu deixo carteira, deixo celular para os cantos. Se uma hora sumir, nem eu não vou saber quem foi. Né? E porque eu deixo, porque eu estou em casa. Né? Mas eu vou começar a tomar cuidado aí, né? E sabe, hoje eu recebi alguns presentes fantásticos. E, na verdade, eu recebo muitos presentes dessa igreja sempre. Né? Um abraço mais apertado. Isso me enche de alegria. Eu te amo muito. Eu recebo, às vezes, essas mensagens pelo WhatsApp, pelo Facebook, alguém me liga só para me falar, e isso me enche de alegria. Na hora, se você já fez isso pessoalmente e você não colheu muita reação minha, é porque eu segurei para não chorar, meu irmão. Porque eu me sinto muito amado aqui. Né? E hoje de manhã, eu cheguei aqui, eu carregando uma travessa de alguma coisa, e aí já vieram 2, 3 falar, feliz dia dos pais, dia dos pais, dia dos pais, e eu fiquei muito feliz. E é engraçado que tem alguns jovens aqui que ainda me chamam de pai. E isso me faz muito feliz. Mesmo eu sendo 20 minutos mais velho que eles. E isso me deixa muito feliz. Mas não é só isso. Não é só isso, porque olha que fantástico. Aí eu fui entrar na cozinha, porque as irmãs prepararam um negócio ali que é surpresa, o negócio que elas prepararam. Não tem como ser surpresa, porque passar ali e sentir o cheiro, gente. Né? Então, mas é surpresa, elas não prepararam nada, mas elas estavam na cozinha ali. Né? A dona, novo Bom Ar sabor bacon. Né? Dona Dilma, a Ruth e a Sônia, lá dentro. E eu entrei e tal, e olha que gostoso. Né? Eu entrei, elas começaram, feliz dia dos pais. Eu abracei e tal. E a Sônia me deu um presente fantástico hoje. Ela falou, olha, até esqueci de dizer para você, feliz dia dos pais, porque para mim você é mais filho. Muito obrigado. Não tem como não se sentir amado quando você tem pessoas nessa igreja que diz para mim você é um pai. E quando tem pessoas nessa igreja que diz para mim você é um filho. E como tem pessoas nessa igreja que dizem para mim, você é um neto, para mim você é um irmão mais velho, para mim você é um irmão mais novo. Não é verdade?
E aí eu queria te perguntar, antes de eu começar a mensagem, qual que é o teu lugar aqui? Quem é você nessa comunidade? Aonde você se encaixa? Sabe, eu tenho pessoas aqui que eu considero como irmãos. Irmãos. Não é segredo nenhum para mim dizer que o Leandro é um irmão mais novo e muito chato, que me dá muito trabalho. É verdade. E eu tenho alguns aqui que são amigos muito chegados. A saber, o homem mais bonito da igreja, que é o Márcio. Né? Pessoas que eu amo muito. E uns que me dizem para mim, você é um amigo muito legal, você é um irmão, você para mim é um pai, você para mim é um filho. E hoje, nesse dia familiar, eu queria falar um pouco de família. Família biológica, família de amigos e família da fé. E eu espero que você consiga entrar nesse lugar, participar dessa reunião e perceber, olha, eu consigo ser família com alguém aqui dentro. Eu consigo ser família com pessoas que não têm ligação comigo biológica. Eu consigo ser família com essas pessoas. Amém? Eu sei que eu citei alguns, e é até injusto de tanto carinho que eu recebo. Né? Essa molecada sempre que fala, abraço seu irmão, eles vão correndo, me derrubam ali. Quer dizer, pastor fofinhos me chamam. Uns me disseram que eu sou o pastor Stay Puff. Deixa eu perguntar, alguém aqui se sente assim também? Amadão aqui, bastante? Oh, glória a Deus. Os demais eu quero que se sintam assim. Né? Eu gosto muito de ouvir o seu Antônio. Toda vez que ele me cumprimenta, ele fala, boa noite, meu jovem pastor. Isso para mim é um presente, querido, é verdade. Isso para mim é um presente enorme. Esse carinho que a gente recebe. Né? Então, assim, esse foi o meu momento cut. Né? Amém. E eu quero falar um pouco sobre essa relação familiar, partindo de um texto que eu usei na célula dessa semana lá em Rio Claro. Efésios. Efésios capítulo 6, somente 4 versículos, e nós vamos conversar a partir desse recado. Eu leio então. Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre essa terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vamos ler novamente? Vós, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Eu não sei dizer se eu fui um filho muito rebelde. Meus pais podem dizer. E eu louvo a Deus por eles não terem muita memória, assim. Mas eu era o filho que dava trabalho, assim, acredito. Porque eu derrubava as coisas, eu quebrava as coisas. Eu tinha um braço maior que eu, né? Sabe quando você tem 14 anos? De repente você tem 1,90 m com 14 anos? Vocês não sabem, né?
Então eu sei. Então, de repente, você sabe, né? De repente, você tinha 13, você tinha 1,50 m. Aí você faz 14 anos, tem 1,90 m, imagina. Então o braço cresce de um jeito, querido. E você não tem controle, você derruba tudo. E eu sempre fui meio reclamão, meio chato. Né? E eu comia as coisas escondido, eu quebrava as coisas, né? E levava advertência na escola. Eu já levei 4 suspensões, gente. Eu sei que isso é fichinha para vocês. Mas eu já levei 4 suspensões, né? Todas por motivos tolos. Há só um que eu bati no rapaz porque ele mexeu com a Lília na escola. Aí quando eu contei pro meu pai, falei, pai, ó, mais uma suspensão, pai. Ele, César, mas por quê? O que você está fazendo? Você pode levar a suspensão? O que aconteceu? O pai, o menino mexeu com a Lília, eu bati nele. Ele, tá bom. Eu fui trabalhar com ele no outro dia, o presente que ele dava pra gente, aí trabalhar. Meu pai trabalhava num shopping, e a gente passava o dia inteiro brincando no shopping e gastando. Né? Eu lembro que eu ia numa Bomboniere lá com tipo R$1. Aí tinha um negócio de R$3, eu falava, você não faz por um? E elas faziam. Porque elas conheciam meu pai e depois ele passava a pagar a diferença. Não era isso? Então, glória a Deus. E eu fico pensando sobre essa grandeza do ser obediente pai e mãe e honrar pai e mãe, e qual é o significado de tudo isso. E hoje que eu sou pai de um garoto de 4 anos, muito sapeca, muito esperto, muito ativo, muito rápido, ele assusta. Outro dia ele chegou para mim e me perguntou algo que eu não lembro o que era, eu respondi, eu falei, entendeu? Ele falou, entendi, mas isso para mim é relativo. Eu olhei para ele e quase que eu falei, sai, porque me deu medo, né? Outro dia ele pegou um controle, aquele controle que eu usei ontem na palestra, quem veio ontem na palestra, foi benção ou não? Quem não veio, perdeu, né? Vai ter que assistir pela internet e não tem graça, né? E aí aquele controlinho que meu pai me emprestou para usar aqui, que muda os slides, ele tinha quantos anos? 1 ano e meio. Ele pegou aquele controlinho e falou assim, tia Deia, esse tontole é estritamente do computador do vô Neto. Então me assusta, né? E eu fico vendo o tanto que nós pais, dedicamos a um filho. O João dorme a noite inteira, mas ele dorme metade no quarto dele, metade na nossa cama, metade na cama dele, outra metade com a gente. Então toda noite você acorda para ver o que está acontecendo. Ele levanta cedo e vai no hospital e gasta com remédio. E se preocupa com a escola, com o material, com tudo aquilo que precisa. Às vezes pode pagar uma escola particular, às vezes não pode pagar uma escola particular, e se preocupa com a qualidade do ensino que sua criança está tendo, se preocupa com quem conversa, se preocupa onde está. Ora pelo filho, eu oro muito pelo João, todo dia. Senhor, guarda a mente, guarda o coração, guia ele nos teus caminhos, me ajuda a ser um pai que forge um filho, que se torne um homem de Deus, por Senhor. E essa dedicação é o amor, é o abraço, é a brincadeira, é aguentar os cuiá que ele faz agora. Ele está numa altura, irmãos, que ele acerta onde não devia toda hora. O Nino sabe disso, né? A gente na praia, ele chegou, o Nino falando de Nino, aí o Nino ajoelhou e rogou ao Senhor, né? Que o abençoasse. Né? E nós vemos quanto trabalho. Eu lembro que quando o João nasceu, depois de um tempo, eu cheguei no meu pai e falei, pai, eu me preocupo com o João o tempo todo. Será que quando ele crescer isso passa? Meu pai olhou para mim e falou, eu me preocupo com você o tempo todo. E você percebe que ser pai é uma missão para a vida. Depois que você se torna pai, você nunca mais sabe o que é. Depois que você escolhe alguém para investir a sua vida, o seu amor, seus recursos, seja ele financeiros, seja recurso intelectual, quando você escolhe alguém para dedicar-se a essa coisinha que sua vida se transforma. E você sabe que eu tenho medo de morrer hoje. Meu medo de morrer é que o João cresça em pai. Mas é só. Você fala assim, se não fosse isso, eu ia estar na glória.
Eu ia estar devendo. Eu ia estar devendo. O Senhor ia olhar para mim e falar, ô filho. E eu lembro da história do pastor Dilmar contando que uma vez ele teve uma experiência de quase morte. E nessa de quase morrer, ele clamava ao Senhor, Senhor, me deixa voltar e cuidar dos meus filhos. E o Senhor permitiu. Então, quão grande é isso na vida de alguém. E eu fico pensando, pais como eu, e como vocês todos. Ou você não é pai ainda, mas escolheu alguém e se dedica a esse alguém. E você percebe o quanto que você dá de si mesmo sem esperar nada em troca. Simplesmente quer saber que o seu filho está bem. Não é assim? A única coisa que você quer saber é que está tudo bem. Você leva no médico e quer saber que está tudo bem. Mas se precisar, você atravessa o planeta e dá do seu, e arranca do seu para que o seu filho esteja bem. Não é verdade? Acompanhamos um tempo atrás o Vinícius, né? Dentinho, né? E a Ana, meu Deus do céu. E é engraçado como a igreja acontece, porque aí o Divanir e a Rai assumiram isso como se fosse a Isabela e a Bia, não foi? Para ajudar. E a gente foi para cima e o rapaz está aí, está engordando, olha que bonito que ele está. Glória a Deus. Nossa, e oramos por esse menino um ano inteiro. Né? Glória a Deus, agora eu já parei de orar para você. E a única coisa que dói no coração de um pai, é quando ele lembra de todas as noites mal dormidas, de toda a correria, de todo o cuidado, e o filho o rejeita. É o que dói. Acredito que nada mais doa, mas isso dói. Quando você percebe que você ensinou, você e o seu filho resolveu seguir outro caminho. E nós nos apegamos à palavra que diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando crescer ela jamais se desviará dele. E a gente tenta inculcar de todo jeito, fica cantando Jesus na orelha do menino dormindo, Jesus, Jesus. Ensina as musiquinhas. Eu lembro do João, a gente ensinando as musiquinhas, mas o João é esponja. Sabe esponja, que você encosta na água, ela... Ele é assim, ele grava as coisas na memória dele muito rápido. Eu acho que eu sou um pouco assim também. E a gente tentando ensinar sempre as músicas da igreja, e o João sempre cantando as músicas da igreja. Aí ele foi um dia na casa de alguém, ficou meia hora lá, ele voltou já, assim você... João, aleluia, aleluia. Terrível. É terrível, né? Como, sabe, as coisas ruins parece que pega rápido, né? Mas, e quando o filho desobedece, e quando o filho não honra, a gente se vê na obrigação de corrigir. E a gente fica tentando o jeito mais doloroso de corrigir. A gente não sabe se dá um tapinha, se põe atrás da porta, se põe ajoelhado no milho, ou se corta o videogame, não sabe o que faz. Se pendura de cabeça para baixo. Mas o pai precisa corrigir, porque o pai corrige o filho que ama. E agora você não pode dar palmada, né? Porque senão você vai para o conselho tutelar, né? É engraçado que hoje eu fui brincar com o João, peguei os braços dele e comecei a girar lá na casa da Suzete. E girei um monte de vezes. Aí ele falou, de novo, porque o Isaac sabe, né? Você fez uma vez, você perdeu o dia, vai fazer aquilo o dia inteiro. Eu girei, na terceira vez eu girei e tal. Quando eu fui ver o bracinho dele, tá cheio de vergão vermelho aqui. Ele vai chegar na escola, vão me chamar no conselho tutelar. Papai sacudiu, meu papai me rodou, pronto. Né? Então eu fico pensando, para um pai, o João ainda é muito criança, né? Então eu ainda não sei o que é isso. Mas eu fico pensando para o meu pai, às vezes que eu o desobedeci. Às vezes que ele me apontou claramente o que ele me pedia e eu desobedeci claramente. Das vezes que ele me orientou para o meu bem e eu desonrei para o meu mal.
E leva tempo até a gente entender que o que os nossos pais querem para a gente é o melhor. Porque a gente passa a vida inteira achando que eles são dois chatos que querem acabar com a nossa graça. Não é verdade? Quem é filho aí, não é verdade? Vocês que são pais hoje, mas já foram filhos, não pensavam a mesma coisa? O pai só quer acabar com a nossa graça. Não quer me deixar brincar, não quer me deixar ir na casa do amigo, porque na verdade o pai está preocupado: que amigo é esse, que casa é essa, quem são os pais, são gente boa, vão ensinar coisa boa, vão ensinar coisa ruim, a gente se preocupa tanta coisa. E vai como? Vai de carro, vai de ônibus, vai a pé, como é que vai? E como volta? Não pode dormir lá, a gente não conhece a família. Olha quanta preocupação passa na cabeça de um pai. E aí o filho dá uma resposta assim. Então você que é filho, quando você ouvir algo do seu pai, da sua mãe, pensa um pouquinho antes de dar uma resposta áspera. Pensa antes de gritar com seu pai e com a sua mãe. E talvez muito mais pela figura do pai hoje. Existe um temor na nossa sociedade muito grande. Porque os homens saíram das suas posições, as mulheres cresceram muito. E tomaram a posição dos homens. É engraçado que tem muitas famílias que o pai, o marido, é descartável. Porque tudo é a mãe. E, queridas, isso é horrível para a sua família. Eu queria falar para a esposa que tem um homem dentro de casa. Mulher, você que tem um marido que é um homem, não um marido que é um moleque. Não um marido que é um meninão crescido. Mas se você tem um homem dentro de casa, você tem um homem que levanta na situação e fala assim: ô, eu vou resolver. Você tem um homem na sua casa que fala: não, fui eu que quebrei, a culpa é minha. Você tem um homem na sua casa que assume as culpas? Você tem um homem na sua casa que levanta e guerreia pela família, pelo sustento da casa? Você tem um homem que luta por você, para que você fique bem? Se você tem, dá muito valor. Porque está em falta. Não está em falta? Responda para mim, mulheres. Não é difícil encontrar um homem de verdade hoje? É difícil. Um homem de verdade. A gente tem muito garotão crescido. Eu já disse isso aqui, e não tem problema nenhum jogar videogame. Se você gosta, joga. Mas tem muito garotão que só sabe jogar videogame. Casou, tem filho, e só fica no videogame. E a esposa com necessidades na casa, com necessidades pessoais, com necessidades relacionais que não vale a pena entrar no detalhe. E o maridão só quer jogar videogame. Meu amigo, se você é um desses, está na hora de crescer um pouco mais. Está na hora de olhar a vida com responsabilidade. Porque se você não é pai, um dia você vai ser. E quando você for pai, você tem que lembrar que você tem que sentar na cadeira do Abraão. Lembra da pregação das 3 cadeiras? Você tem que sentar na cadeira do Abraão para que seu filho não seja um Isaac, para que seu neto não seja um Jacó. Mas mulher, se você tem um homem na sua casa, de verdade, dá valor. Honra. Fala com ele com todo respeito. Lida com ele com toda admiração. Sabe por que eu estou dizendo desse lado? Porque a gente sempre prega dizendo: marido, trata bem sua mulher, leva uma florzinha para ela. E elas gostam. Dessa vez, talvez seja a hora da gente falar o contrário. Mulher, honra o marido. Abençoa o teu marido. Ora pelo teu marido, porque as lutas dele são diárias e você nem imagina. Aí você fala assim: ah, pastor, você não sabe o que eu passo. Eu vou dizer: sei sim, porque vocês falam. Eu sei o que vocês passam. Vocês falam, vocês não fecham a boca. Vocês falam. Mas você sabe o que seu marido passa? Talvez a maioria de vocês diga: não sei, porque ele sofre sozinho. Pela primeira vez, a palavra é a favor dos maridos, então calma, não vai virar o Espírito Santo da mulher e ficar cutucando ela, né? Escuta o pastor falar. Não, vai com calma aí. Gente, então essa sociedade nossa, ela produz mulheres de 16 anos.
16 anos já é uma mulher, já sabe o que quer. E garotões de 30. Meninões que não sabem o que vai fazer da vida com 30 anos de idade. Mas se você tem alguém na sua casa que é um homem de verdade, mulher, valoriza, namora ele, ajuda ele, paparica ele, mas não faz tudo o que ele quer não. Bom? Senão você estraga ele. Aí você vai transformar ele no meninão criado com a avó. Tá? Tava indo bem, mas não. Né? Não faz tudo o que o marido quer, não. E aí eu me lembro do texto também de Efésios, na metade do capítulo 5, dizendo: vós mulheres, em tudo se sujeitai aos vossos maridos, sejam submissas ao vosso marido, porque assim agrada ao Senhor, e assim convém aos santos. E a mulherada hoje quer ser independente, e não entende o que é isso. Se você é casada com um homem de Deus, é você colocar-se debaixo da proteção dele. O que esse texto diz é: mulher, se coloque debaixo da proteção do seu marido. Sabe o que acontece com a mulher quando ela não se coloca debaixo da proteção do marido? Ela vai para frente e quebra a cara. Daqui a pouco a mulher está estressada, está cansada, está machucada, está magoada. Tudo por quê? Porque ela não ouviu o marido. E é verdade. E do mesmo modo, diz marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mulherada, você quer um marido que te ama e que morre por você? Claro que quer. Tenho certeza que toda mulher aqui quer ter um marido e ela sabe que esse marido é capaz de tudo para fazê-la feliz. Você não quer isso, mulher? O seu marido quer. O seu marido quer ter uma esposa que faz tudo para que ele seja feliz. O marido é provedor. O pai é provedor, mas isso não quer dizer que ele não tenha necessidades. O que muito acontece em muitos lares é assim: marido vai trabalhar e traz o dinheiro. Marido vai matar a barata. Marido vai carregar a máquina de lavar roupa. Marido precisa consertar a enceradeira. Nem existe mais enceradeira, né? Mas marido precisa consertar alguma coisa. Marido precisa trocar a tomada. Marido queimou a resistência do chuveiro. E daqui a pouco você tem marido que não pode dar uma opinião em casa e que a mulher se exalta. Você tem marido que não pode dar uma ideia do que pode ser feito que a mulher não gosta. Quando a gente lê o capítulo 5 de Efésios, está dizendo assim: mulheres, tratem o seu marido com todo o respeito. Sabe por quê? Você pode não querer, você pode não gostar, mas o cabeça da sua casa é o seu marido. Você pode não querer aceitar, porque você acha que ele não é esperto. Você acha que ele não é bom o suficiente. Você acha que ele não entende as coisas. Mas diante de Deus, o responsável pela sua casa é quem tem barba. Eu ia falar é quem tem mais barba, mas corre o risco, né? É. Entende, queridas? Então talvez essa mensagem seja um pouco mais para as mulheres. Saiba, é muito engraçado. Eu encontro no trabalho, ou faculdade, ou escola, sei lá onde eu estou. Mocinhas falando assim: ai, eu tenho 2 amigos gays, eu acho tão lindo. E aí eu pergunto para elas assim: e você já está namorando? Já casou? Elas falam assim: não. Eu falo: o teu está ali com o outro. Você sabia que existem muito mais mulheres no mundo do que homens? E a metade dos homens estão bandolando para o outro lado? Sabe o que significa, queridas? Dá uma olhada rápida nos caras que tem aqui e abraça. A hora é agora, gente. A hora é agora, rapaz, passa um desinfetante no sovaco aí e vem para a igreja. Que o teu momento é esse. E sempre nós dizemos, a sociedade diz hoje: valorize a mulher. E essa noite a mensagem é: valorize o homem. Homem, quero falar para você: seja aquilo que você foi chamado para ser. Seja o líder da sua casa. Seja o mentor dos seus filhos. Seja o pastor da sua família. Eu não vou pastorear a sua casa, eu pastoreio você. Eu não posso me intrometer e mudar coisas na sua família. Eu posso talvez intervir na sua vida e te dar conselhos.
Mas seja você o pastor da sua casa. Sou solteiro, seja pastor de si mesmo. Aproveita a mim, aproveita o pastor Geraldo, aproveita o pastor Neto. Aproveita os irmãos mais velhos. Ouça conselhos. Mas seja o homem que Deus te chamou para ser. Seja o homem, seja marido, seja pai. Seja meta-homem. Transcenda o que você acha que é ser homem. Sabe? Seja pai aqui na igreja. Seja marido só da sua esposa. Tá? Seja marido aqui na igreja, é difícil. Né? Seja marido só da sua esposa. Mas seja pai aqui na igreja. Seja irmão mais velho de alguém aqui na igreja, que não tem irmão mais velho. Eu estou dizendo tudo isso, talvez talvez eu queira dizer, é que os filhos devem obediência aos seus pais. E os filhos devem honra a seus pais. Sabe o que é honrar pai e mãe? Eu sempre digo isso para os jovens. Honrar pai e mãe é melhorá-los em mim. Quer ver um exemplo? Meu pai, um homem de Deus, um cara abençoado, um homem bom, um pastor dedicado, um pai presente, um bom avô. E eu sou esse homem hoje graças ao exemplo e auxílio do meu pai. Isso é honrar pai? É honrar o meu pai? É, não é? É claro. Mas vamos supor que o meu pai seria um homem violento, um bêbado, que batesse na minha mãe, que batesse nas minhas irmãs, batesse em mim, não gostasse de trabalhar e fosse um cara mau. E eu tivesse encontrado o Senhor tivesse mudado a minha vida e eu tivesse me transformado num homem bom, eu diria, eu sou esse homem graças ao meu pai. Do mesmo jeito, entenderam? Honrar pai e mãe é melhorá-los em mim. Eu pego tudo que eu aprendi com meu pai, aplico isso na minha vida para eu ser um homem bom. E se meu pai não foi um homem bom? Eu pego tudo que eu aprendi com ele, aplico na minha vida para eu ser um homem bom. Isso é honrar pai e mãe. E porque você pode falar assim, eu não tenho como honrar meu pai. Você não sabe, meu pai não valia nada. Você pode honrar o seu pai. E a bênção de Deus nisso. A bênção de Deus nisso. Esposas, honrem os seus maridos. Deixa ele tomar o lugar dele. Sai da poltrona do papai, mamãe. E deixa o papai sentar na poltrona do papai. Filhos, falem com seu pai com todo respeito. Ele é o sacerdote da sua casa. Eu me irrito muito quando eu vejo jovens, adolescentes, gritando com o pai. Principalmente quando gritam com o pai. Sabe por quê? Porque às vezes a relação familiar, como a mãe geralmente fica mais próximo, você começa a perceber que você pode se irritar mais com a sua mãe do que com seu pai. Não é verdade? Você passa mais tempo com a sua mãe, então é mais fácil ignorar ela. Não é verdade? Mas não devia, né? Mas com o pai, não. Obedeça seu pai. Honra o seu pai. Hoje, eu vi o meu vozinho chegando ali, pastor Hermiro. Eu vi ele chegando, cumprimentou o Robson ali, o Luizão. E ele chegou cantando um hino. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Isso é um hino muito antigo. Eu ouvia meu avô cantar quando eu era uma criancinha. Quando eu fui para o piano abrir o culto, os irmãos perceberam que eu fiquei tocando. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Tudo por quê? Tudo para honrar o homem que é responsável pela conversão do meu pai. Eu sou um pastor, filho de pastor, neto de um pastor. E quem sabe um dia o João se torna um homem de Deus assim. Aí você diz, mas eu não sou. Honra seu pai. E talvez a parte mais difícil é essa, mulher, deixa o seu marido ser o pai. Mulher, deixa o seu marido
ser o homem da casa. Honre-o, respeite-o. E filhos e filhas, pensa muito bem antes de gritar com o pai. Porque se eu souber... Gente, é muito feio. É muito feio. Desonrar um homem que te carregou no colo, para começar, suportou sua mãe grávida 9 meses. Te carregou no colo, te nutriu, te abençoou, orou por você, se dedica no trabalho só pensando nos filhos. Irmãos, estão me entendendo? Não? Então, nesse dia, nessa igreja, nessa noite, o que eu queria propor aqui seria um ode aos pais. Um viva aos pais, um hip hip urra aos pais. E agradecer a Deus pelos pais que nós temos aqui. Pelo meu pai, o meu pai biológico e os meus outros pais, homens que Deus usa nessa igreja para me dar conselho, me puxar a orelha. E eu levo muito puxão de orelha dos homens daqui. Às vezes mais velhos que eu, às vezes mais novos que eu. Mas eu levo. E eu queria falar para vocês assim, pais, vocês são raros. Vocês são peças raras. O mundo está bagunçado hoje porque precisa de pai. Precisa de pai. Precisa de homem que chega nas famílias, a confusão está acontecendo. Qual foi o pai que já experimentou isso aqui? Você chega em casa, estava lá os seus filhos brigando, é você pisar na casa, a poeira faz assim, ó. Quem já percebeu isso? Já percebeu isso? Já perceberam isso? Sabe por quê? Porque isso é a unção que Deus deu para os pais. O pai, quando entra numa casa, a briga acaba. Porque ele vai entrar e falar assim, o que está acontecendo aqui? Os filhos ficam até assim. E não precisa bater, não. Não precisa bater. É chegar na casa e falar assim, para a confusão. Me diz o que aconteceu. Não é verdade? Na hora a encrenca vai embora. Quando a mãe faz isso, o que está acontecendo aqui? Deixa o homem da sua casa ser o pai. Você vai ver se não para as confusões em casa. Para. Para mesmo. E se você é pai e nunca experimentou fazer isso, experimenta para você ver. Sua mulher vai olhar para você e vai assim, foi com ele que eu casei? Você vai ver se não acende a chama da paixão. E vós pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. Como é que um pai faz para provocar a ira do filho? Vai lá, filho, vingança, o momento é esse. Como é que o seu pai faz para provocar a sua ira? Samuel, manda aí. Vai, meu, fala, você estava reclamando antes do culto. Sabe quando o pai provoca a ira do filho? Quando age como Isaac agiu, como age como Jacó agiu, como age como Abraão agiu. Esses 3 homens de Deus provocaram a ira nos seus filhos de maneiras violentíssimas, que é quando claramente o pai prefere um filho a outro filho. Agora eu quero inverter um pouco o lado. Imagina o teu filho pensando, meu pai gosta mais do outro do que de mim. Gente, isso acontece sempre. Eu estou cansado de ouvir isso. Esse é o jeito que o pai provoca a ira do filho. Quando claramente ele prefere um filho do que o outro. Quando claramente ele investe mais tempo para lidar com um filho do que para lidar com o outro. Isso provoca a ira do filho. Eu não vou perguntar se algum jovem já se sentiu aqui, porque eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Chega um tempo que até o filho preferido se sente mal perto dos outros irmãos. E é engraçado como isso é recorrente dentro da igreja. E sabe o que eu percebo quando eu leio a palavra? Quando a gente lê, por exemplo, mulheres sejam submissas ao vosso marido e maridos amai a esposa como Cristo amou a igreja e entregou por ela. Sabe o que eu percebo? Que é uma relação tão simbiótica, né? Tão das entranhas. É uma relação
que ela passa a ser tão fluida que com o tempo você já não sabe quem está amando igual Cristo e quem tá se sujeitando. Porque aquilo se torna uma troca tão espontânea e saudável que a esposa não precisa se lembrar de ser submissa e o marido não precisa lembrar de amar. Porque aquilo virou uma coisa gostosa. E na relação de pai com filho é a mesma coisa. Quando o filho se sente amado e seguro e o pai se sente obedecido e respeitado e honrado, a troca flui do mesmo jeito. Daqui a pouco você não sabe dizer quem está sendo honrado, quem está sendo obedecido. Porque é uma troca gostosa. E que quando um pede algo para o outro, se torna um prazer atender, porque um pai está atendendo o filho amado e o filho está atendendo o pai amado. Deus não nos criou para vivermos em regras pontuais, mas para nos viverem em uma comunhão intensa de uma troca de amor. De modo que eu acredito que se nós aprendermos isso, filhos sejam obedientes aos seus pais, vai se tornar desnecessário. Por quê? Porque eu amo tanto meu pai, que eu tenho prazer em atender às necessidades do meu pai. E meu pai vai me dizer, eu amo tanto César, que eu tenho prazer em abençoá-lo e em satisfazer as necessidades dele. É para isso que nós somos chamados numa relação paterna. E eu digo mais, como pastores, a gente meio que se sente meio pai da igreja, não é assim? Você fica olhando, meu filho não veio hoje, rapaz, o que está acontecendo com ele? Ou se ele veio, se cantou, às vezes presta atenção, meu irmão, ele está cantando, poxa, que feliz que eu estou de eu ver ele cantando. Gente, eu choro de ver a igreja cantar quando a gente para e a igreja continua sozinha. Sabe, você se intromete no louvor e estraga tudo que a gente planejou. Eu amo quando isso acontece, porque eu estou vendo os meus filhos, alguns irmãos mais velhos, alguns pais, alguns avós, meus, crescendo na presença de Deus, e isso é fabuloso. Isso é fabuloso. A gente se sente meio paizão, assim. E como pastor, eu quero ter essa relação com você. Eu tenho que obedecer ao pastor. Não, que tal se a gente tiver essa relação de troca fluida gostosa do Espírito Santo? A ninguém devais nada a não ser o amor. Então eu me relaciono em amor a ponto que eu me alegro em te ajudar com a sua necessidade e que você se relacione comigo em amor a ponto que você se alegre em me ajudar. Mas esse não é o caso. O caso é assim, mulher está sentada do lado do seu marido, olha na cara dele. Esse é o homem que Deus te deu. Eu sei que quando você dormiu, quando você acordou, o inimigo tinha plantado o joio aí. Mas é esse cara. Só tem ele. Espera, né? Só tem ele, espera, né? Pais, vocês são raros. Bons maridos, vocês são raros. Vocês são raros, vocês são especiais. E esse é o dia de nós levantarmos, olharmos para os nossos pais, se eles já não estão mais aqui, lembrar-nos dos nossos pais. Além de tudo, quem sabe desejar sermos pais biológicos ou espirituais. E isso estou falando para os homens. Sermos pais. O Giovanni pode ser pai da pequena Lia. Mas pode ser pai de algum jovem aqui, ajudar o cara a crescer, investir na vida dele, estar orando por alguém. Você pode ser pai. Mas que tal se nós orarmos pelos nossos pais biológicos agora? Então, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. E esse é o primeiro mandamento com promessa. Você vai ir bem na sua vida e vai viver muitos dias. Além disso, honre a teu pai. Honre ao teu pai. Melhore-o em você, se espelhe nele. E muito mais do que isso, ore pelo seu pai. Ore muito pelo seu pai. Então eu queria pedir que os filhos aqui presentes se levantassem e fossem orar com seus pais. Se você é filho e seu pai não está aqui, com certeza tem um pai sobrando que o filho não veio. Então, filhos, levante-se e vão orar com seus pais agora, por favor. Abençoar a vida dos seus pais.
Claro, senhor. Vem pra cá. Olha, o Regi está com os filhos dele lá dentro. Alguém vem orar com o Regi aqui. Tem o Gil lá, que já tem. Tem o Geraldo. Tem eu aqui, que o João também está lá dentro. O Lucas já veio orar comigo, se mais alguém quiser vir. O Gerson está sem filho aqui também. Alguém vem orar com o Gerson, por favor. Aí você vai orar por mim, orando pelo seu pai. E eu como meu pai. pai, e eu vou receber essa oração e pedir que o Senhor abençoe. Amém, querido? Amém. Glória a Deus. O Senhor sabe que eu fiquei 10 anos longe dele. Graças a Deus o Senhor abençoou minha vida hoje. Graças a Deus. Eu tenho a presença dele na minha vida. Amém. Eu dele também, de ansiedade. E que essa pessoa maravilhosa que o Senhor pôs do meu lado, Deus, que ela possa abençoar a vida do filho dele, Deus, a família dele, Deus. Amém. Principalmente a vida dele, Pai. Amém. Eu sei que meu pai ainda não é, Deus, um filho de Deus assim, Deus, na sua igreja, Mas Pai, na sua será casa, em nome Deus. de Jesus. Mas se Deus quiser, da mesma forma que o Senhor me abençoou, Deus, o Amém. Senhor vai tocar o coração dele, ó Deus, Amém. o Senhor vai abençoar a vida dele, ó Vai Deus. sim, claro que Que vai. ele venha, ó Deus, frequentar a sua família, Deus, Amém, a sua casa, Pai. Pai, todos os seus Amém. irmãos, ó Deus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Em nome Deus, de eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui, ó Deus, de Será cada pai, ouvido, Deus, em de nome cada de filho, ó Jesus. Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, essa pessoa maravilhosa que merece muito mais de ti, ó Deus. Amém. Em nome do Senhor Jesus, fecha isso, amém. Amém. Amém, queridão. Amém. Você vai ver seu pai muito perto de você na sua vida, em nome de Jesus. Vai se tornar um grande amigo do seu pai. Vai poder passear com ele, pescar. Em nome de Jesus. Obrigado. Você é um orgulho. Mas pai, que Deus te abençoe. Amém. Você também Muito. conta comigo, em nome de Jesus. Vamos te ajudar a crescer, Vamos nessa, vamos junto, né? trabalhar junto. Amém. Que Deus enche teu coração. Amém. Que te dê paz, que você não ande ansioso, que você descanse nele. Que você já é o cara. Não fala isso porque você é minha sabe. prima. Não, não. Eles estão prontos lá? Você é um dos meus pais. A quem eu aprendi a amar, aprendi a honrar e aprendi a obedecer. Amém. E entre a gente não há barreiras, não é verdade. Também te amo. Te amo, meu pai. Que Deus te abençoe muito. Em nome de Jesus. Eu também te amo. Que Deus te abençoe. Pô, o Senhor é um grande homem de Deus na nossa história. E se nós conhecemos o Senhor, é porque o Senhor pagou um preço alto. Amém? E o Senhor te usa sempre. Em nome de Jesus.
lado. Tio, eu quero te agradecer por apagar minha lição e fazer de novo. Eu quero te agradecer por me corrigir. Eu quero te agradecer por me ensinar a fazer o set direitinho, com tracinho. Eu quero te ensinar por fazer parte da minha, eu quero te agradecer por fazer parte da minha educação, fazer parte da minha formação, de sempre ser um tio que eu sempre amei e sempre quis ter perto. E isso não mudou até agora. Obrigado, você é meu tio e meu pai. Pais, vocês são peças raras. Vocês são homens, maridos, pais raros, difícil de encontrar. E filho, se você veio aqui hoje e seu pai não está aqui, se ele está em outra cidade, se ele está na casa dele, depois que você sair daqui, dá uma passadinha lá, liga para ele. Ah, você já ligou hoje, mas liga de novo e fala para ele: pai, eu passei a noite orando pelo Senhor porque eu te amo. Amém? E agora vamos deixar com a galerinha aqui que eles são especiais.